Olá, tudo bem? Aqui é a Aline Gomes e hoje eu vim tirar uma dúvida que a maioria das pessoas me perguntam, que é: Aline, por que eu tenho que investir em autoconhecimento e capacitação quando eu estou desligado? Por que eu tenho que investir em mim se tudo que eu preciso é arrumar emprego para voltar a trabalhar? Para muitas pessoas, se recolocar, para a grande maioria delas, é você atualizar o seu currículo, pegar algumas dicas de LinkedIn para você ter uma rede de networking melhor e enviar para as consultorias de RH e aguardar e participando aí dos processos de seleção. Só que você vai para uma entrevista, vai para outra e você vê que não evolui. E aí é muito natural do ser humano olhar um pouquinho para fora dele. Então a culpa é da crise, é da consultoria, daquele gestor, é da política, é de todo mundo, menos olhar para si mesmo. Então, muitos dos profissionais, eles não buscam se autoconhecer porque acham que é um dinheiro que realmente ele já não tem e ele vai gastar e não vai ter certeza se vai se recolocar. Só que essa é a chave de virada. Se autoconhecer é você ter a oportunidade de você saber usar melhor as suas habilidades e seus talentos, não só para arrumar emprego, para falar bem na entrevista, mas que a maioria das pessoas pensa assim: se autoconhecer é você olhar para os seus talentos e falar: bem, se o meu mercado como CLT, ele está fechado, está com um momento que realmente as vagas estão reduzindo e isso é uma realidade, o que eu vou fazer nesse período? Eu vou ficar esperando? O que eu posso fazer nesse período? Então, você ampliar as suas oportunidades de trabalho, seja trabalhando como consultor, seja trabalhando no empreendimento, seja você explorando outras áreas através da sua atuação, da sua profissão, da sua missão profissional, dos seus valores, para agregar nesse período. Então, se autoconhecer é corrigir a rota dos comportamentos que estão sabotando a sua carreira, não para você se recolocar apenas, para que você seja muito mais do que um profissional que está empregado, seja um profissional que faça a diferença no mercado de trabalho. E isso é que o Recolocação se propõe. Eu quero contar um caso de 2 clientes que vieram fazer coaching no momento que estavam desligados, passar por um processo de autoconhecimento, que é isso que o Recolocações se propõe. E quando nós começamos, ambos estavam desempregados. Uma dessas meninas, ela trabalhava na área de jornalismo, era a área de formação, e ela teve algumas experiências na área, muito sutis, e ela acabou sendo desligada, e é o sonho dela trabalhar na área de jornalismo. Só que ela não conseguiu, então ela estava 3 anos fora do mercado de trabalho, atuando dentro de uma empresa familiar. Quando ela veio, ela gostaria de se autoconhecer, entender o que estava acontecendo de errado, mas lá dentro sabia que ela tinha esse sonho de voltar para essa área de jornalismo, porque ela estava completamente desacreditada do potencial dela de voltar para essa área, porque ela já estava quase 3 anos fora. E isso era uma crença enorme que ela acreditava como verdade, porque ela estava desatualizada, ela tinha uma série de questões que ela trazia externas, mas ela não estava esquecendo de olhar para o enorme potencial que ela tinha dentro dela. Depois desse processo de autoconhecimento, de você se conhecer, apresentar técnicas, não só para se posicionar numa entrevista, mas para você explorar oportunidades, ela enxergou que ela poderia sim, e ela tinha talento suficiente para se recolocar como jornalista. E mais do que isso, né, de você enxergar outras possibilidades. Então ela tinha outros caminhos que, se não desse certo algumas vagas, ela ia começar a explorar. Então ela pensou em começar a fazer assessoria para pequenos empreendedores, para coaches. Ela até me apoiou em algumas coisas do meu próprio trabalho em assessoria. Começou a surgir algumas oportunidades para ela em relação a isso. E só que ela conseguiu uma vaga numa empresa para trabalhar, né, na área como jornalista. Então, ela estava totalmente desacreditada. Ela veio para um processo de autoconhecimento, claro, com incertezas. Não sei se eu tenho todo esse potencial. O mercado está fechado na minha área, é muito restrito, é só por indicação. E ela conseguiu. Mas ela conseguiu porque ela deu esse aceito de se autoconhecer, para se tornar uma profissional melhor, e ela está indo super bem no trabalho dela. Então o autoconhecimento não veio somente para que ela se recolocasse, mas para que ela enxergasse outros caminhos e possibilidades, para que ela pudesse usar os talentos dela e a missão
para servir ao mundo e gerar valor. A mesma coisa aconteceu com outro cliente que também veio para um processo de autoconhecimento voltado para recolocação. E ele estava num momento muito delicado, pessoal, em relação à família, e ele veio sem entender por que ele não estava conseguindo, porque ele tinha anos de experiência, tinha muita senioridade, e não entendia por que não se recolocava. Durante esse processo de autoconhecimento, a gente foi descortinando aí todas essas camadas, e ele começou a enxergar que o grande ponto estava no posicionamento dele frente ao trabalho e à experiência, como ele se colocava. E era muito além de arrumar um emprego, olhar o currículo e se posicionar numa entrevista. Ele começou a ver que ele se posicionava com a experiência dele como um senhor Google, o cara que sabia tudo, e isso fazia com que ele perdesse o emprego, ele não entendia por quê. E com o processo de autoconhecimento, ele não só usou o que ele tinha de melhor para, somada a essa maturidade, explorar ainda mais, não só resultados para o negócio onde ele estava inserido na área gráfica, mas também para ele. Então, ele começou, depois desse processo de autoconhecimento, ele abriu uma oportunidade para ele, também no momento de crise, abriu uma oportunidade para ele. Por quê? Porque ele trocou esse mindset, trocou as crenças, exatamente, ele reciclou, não para se recolocar somente, mas para se tornar um profissional melhor. Ele entrou no trabalho de um lugar que o chamou. Ele fez um excelente trabalho, ele começou a ter visibilidade, o posicionamento dele, as pessoas começaram a notar e falaram que ele realmente estava usando aquilo que ele tinha de melhor, e ele se surpreendeu quando ele teve alguns feedbacks. Ele começou a liderar, ele teve uma oportunidade logo no começo de liderar jovens que também estavam nessa área, estagiários. Então, isso não era uma possibilidade que tinha antes. E ele conseguiu, né? Então, o autoconhecimento, ele te prepara para se tornar um profissional melhor. Então, se investir em autoconhecimento é a diferença que vai fazer a sua carreira potencializar lá na frente. Não é simplesmente te preparar para como usar LinkedIn, como se portar na entrevista. E é isso que o Recolocação se propõe. Porque os 3 primeiros módulos do Recolocação, ele vem só sobre autoconhecimento, para que você realmente acesse aquilo que você tem de melhor e enxergue possibilidades e caminhos antes que você não está explorando. Quando passa 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 1 ano e meio, e você começa a perceber que o que está acontecendo de errado? Aí você olha para si, só que você olha para si não com um olhar de amorosidade para gerar ações para enxergar caminhos. Você se culpa, você fala que está vivendo um castigo, que Deus esqueceu de você, e é isso que normalmente nós falamos. E nós esquecemos de ressignificar esse momento com aprendizados, para que possa abrir caminhos para você, não só se recolocar, mas você usar os seus talentos com várias opções. É isso que o Recolocação faz, ele te dá um cardápio de opções para você explorar, para você realmente usar os seus talentos para servir e realizar os teus sonhos. Então, essa é uma pergunta que várias pessoas me fazem, e as pessoas que investiram em autoconhecimento sempre me retornam falando que foi o melhor investimento da vida delas. Isso é muito rico, porque o maior beneficiário é a própria pessoa, que ela vai aprender técnicas, e é isso que o Recolocação se propõe, te ensinar técnicas para que você possa usar durante toda a sua jornada profissional. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao Recolocação, me mande que eu vou te responder. Eu vou gravar um vídeo especialmente para responder as suas dúvidas. Venha para o Recolocação, as inscrições elas terminam no dia 14 de abril, então garanta a sua vaga para que eu possa te conduzir nessa jornada rumo ao sucesso. Um grande abraço e até mais!